Fala pessoal, Rick Finance na área, Carlos falando. Ó, já convido vocês a curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal. Aqui nós iremos falar coisas de muitas qualidades, principalmente aqui de relatórios de bancos, o que os bancos olham, principalmente hoje, no foco de hoje, iremos falar sobre o VIX, né? Sobre toda essa alta que ele vem dado aí e muito mais. Pessoal, eu já vou aqui falar para vocês também compartilharem esse vídeo em grupos, canais. Não, não esqueçam aí também, pode fazer um stories assistindo esse vídeo, sem problema algum. O canal do Telegram, onde eu solto muitas análises diariamente, tá aqui na descrição. O meu Instagram também. Então não perde tempo. Inclusive eu faço salas ao vivo todos os dias analisando o Gamma Exposure e o Delta Hedge do Market Maker. Regiões de grandes players, justamente dos dealers, né? Grandes exposições, grandes regiões que de fato impactam o mercado. Analisamos ali também o fluxo das opções. Vamos direto para o vídeo, sem mais enrolação. A gente vai analisar o relatório, nós vamos analisar esse relatório aqui, que é do Charlie McElligott. É um dos caras mais respeitados do mercado, um dos caras mais acompanhados, para entender esse fluxo, né? Quem está comprando, quem está vendendo. Basicamente aqui ele fala que ele perdeu a festa, ele estava de férias e agora ele está explicando o que aconteceu. O relatório é de ontem, do dia 20 de outubro, né? Então ele vai contar um pouco mais desses eventos. O evento principal, que foi o susto, né? Os números desse susto do VIX conhecido como índice do medo, saltou de 16 no dia 7 para 29 no dia 17. Ao mesmo tempo, o VVIX, o medo do índice do medo, né, foi de 95 para 137. Uma alta assim muito absurda, né? Isso é um pico gigantesco que a gente deve olhar para isso. Para o VIX quase dobrar em 10 dias, o pânico já parecia instalado. Inclusive, esse mesmo Charlie McElligott, ele soltou um relatório na semana retrasada ou semana passada, alegando aí que o VIX tinha que, por necessidade, o mercado tinha que, por necessidade, também comprar volatilidade e jogar o VIX em mais 10 pontos aí. E, de fato, aconteceu isso, tá? Podemos ver essa explosão aqui nesse primeiro gráfico, tá? E essa linha aqui, que mede a sensibilidade do VIX no SP500, deu um salto vertical. Marcou esse pontinho vermelho, a gente consegue olhar bem isso, tá? Ou seja, foi mais extremo que 97% das vezes de todos os movimentos históricos do SP500, tá? Outro ponto que a gente deve olhar aqui, mais notável, inclusive, o mercado de ações ignorou totalmente essa subida do VIX, né? Não teve uma queda nas ações. E esse movimento de pânico, tivemos uma alta enorme na volatilidade, mas uma queda muito pequena nos índices de ações comparado ao que realmente era para ter acontecido. Este relatório aqui chama isso de vol outperformance, ou seja, muito acima da performance, né? Este gráfico aqui, One Week VVIX Move versus VIX Move, ele mostra bem isso, tá? Esse ponto vermelho ali que está acima da linha de tendência, ele mostra que o VIX veio subindo junto com o SP500, né? Subiu mais do que a queda do SP500 justificaria. A grande pergunta é, por que o medo, o VIX no caso, né, explodiu mais que as ações e o SP500 não caiu junto? Aconteceu dias atrás o vol up, spot up, que é a volatilidade sobe, os índices sobem. São eventos raros, tá? Não devem acontecer de forma rotineira e sempre, tá? Outra coisa também, por que a volatilidade explodiu, né? A explosão do VIX foi técnica e teve dois motivos principais. Primeiro, o varejo estava protegido, muito bem protegido. Varejo somos nós, tá? Sardinhas. Eles já estavam comprados em produtos de VIX, ETNs, né? Eles estavam usando o VIX como proteção ou como hedge. Segundo, os dealers, os bancos, né, estavam vendidos. Grandes bancos e dealers estavam na posição opostas, vendidos em opções do VIX. Quando o mercado começou a cair, inicialmente por causa dos posts sobre as tarifas do Trump sobre a China,
Os dealers foram forçados a comprar futuros do VIX para cobrir suas posições vendidas, né. Isso gerou um vol squeeze, né, um aperto aí na volatilidade, tiveram que refazer o rebalanceamento, ou seja, uma bola de neve também que faz o VIX disparar. Quando a gente olha aqui este gráfico aqui do VIX Dealer Gamma Imbalance, né, ele mostra que os dealers estavam com a menor exposição da história recente, ou seja, eles estavam no limite, qualquer risco para cima aqui era uma explosão. De fato, aqui mostra que eles estavam vendidos, né? E aqui outra pergunta: por que o SP500 não caiu? Ok, VIX explodiu, isso a gente já sabe, né? Mas o SP500 foi salvo por três forças que agiram como amortecedores, tá? Primeiro, o varejo, sardinhas, né, pessoas físicas, venderam o VIX e realizou lucro. Isso a gente consegue observar aqui, ó. Nesta análise aqui, a gente vê que, de fato, nesse WTD, né, mostra que houve realização de lucros na semana. Mostra uma venda líquida enorme de Vega. Vega é exposição à volatilidade, tá? Segundo, vendedores de opções atacaram novamente. O grupo que adora vender opções para ganhar prêmios, o famoso Teta Gang, né? Esse Teta Gang viu o VIX lá em cima e entrou vendendo com tudo. Isso estabilizou o mercado e deu aos dealers, né, os bancos, uma posição comprada em gama que funciona como um amortecedor. Os ETFs que fazem esse tipo de estratégia tiveram uma entrada de 2,1 bilhões, assim, algo muito absurdo, né? Outra coisa também, terceira coisa, o varejo comprou o mergulho nas ações. Ao mesmo tempo, o varejo que estava fazendo, que estava condicionado comprando buy the dip, eles compraram a queda das pequenas também de forma massiva, principalmente usando ETFs alavancados. Foi uma semana de percentil bem alavancado, o 98º percentil, e em termos de compras de ETFs mais alavancados, tá? A gente vê isso aqui, ó, de fato, que entraram bem alavancados, bem comprados. Foi um cabo de guerra perfeito. De um lado, a mecânica técnica, né, o squeeze dos dealers, que fez com que o VIX explodisse. Do outro, três grupos de investidores, o varejo no VIX, vendedores de opções do varejo e o varejo que comprou as ações, os ETFs, né? Agiram como uma rede de segurança para o SP500, para quem tinha, né, o objetivo de ter uma queda livre, digamos assim. Outra coisa também que a gente deve analisar para isso é o que a história nos diz sobre o futuro, né? O que devemos olhar aqui para frente. Aqui, o Mac ele não mostra, ele mostra como esse comportamento é exatamente o que os históricos, né, os backtests dizem que acontece. Nessa página 5 aqui, ele analisa isso tudo. Ah, o VIX tende a cair, a tabela, essa tabela aqui, mostra que, na mediana, o VIX cai 16% em um mês e 25% nos 6 meses. O SP500 tende a subir, hã, mostra que, na mediana, o SP500 sobe de 3,7 em um mês e 6,2 em 6 meses. Então, nessa tabela aqui, Outperformance, a gente deve dar essa analisada exatamente nisso. Nós, investidores, estamos condicionados a isso aqui, né? A gente tem que olhar a tabela, a gente tem que olhar os backtests, de fato, para a gente conseguir ter um melhor êxito em tudo isso, tá? Por isso, o SP500 já está voltando para próximo das máximas históricas. A história basicamente diz: calma, esse tipo de susto onde o VIX sobe sozinho é, na verdade, uma oportunidade de comprar ações e volatilidade. E para fechar, o mercado parece ter voltado ao normal, né? Os fatores de qualidade voltaram a liderar, mas o VVIX, o índice do medo, ainda está em um nível estressante, tá? Mas o importante das posições vendidas e perigosa dos dealers que causou um aperto não sumiu, ele apenas está em contratos futuros, novembro, dezembro e janeiro.
Isso significa que os dealers continuam sensíveis a novos squeezes de volatilidade, as tensões podem reacender. Se algo impedir os vendedores de opções de terminarem o trabalho, eles vão vir e terminar esse trabalho aí, tá? A mensagem final que fica é: o susto imediato passou e os compradores de DIP, né, que é o famoso compre a queda, buy the dip, venceram de novo. Mas a gasolina para um novo incêndio de volatilidade ainda está lá, guardada nos vencimentos mais longos. O mercado não está 100% seguro. Isso é o que fala nesse relatório aqui que a gente pode observar com essas informações. É possível que a volatilidade volte a subir por termos técnicos e justamente o varejo, que ultimamente tem feito muito preço, tá? A gente observa isso que, inclusive, o varejo fez os dealers terem um vol squeeze, com essa realização de lucro aqui também, que foi bem absurda, né? Então é isso. Essa é a mensagem que fica. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir. Se você não curtiu até agora, se inscreva no canal e o canal do Telegram está aqui na descrição, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!